O clima entre nós. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao 7º episódio do O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. Antes de contar qual é o tema de hoje, eu quero deixar aqui nosso e-mail para vocês mandarem sugestões, comentários. Conta pra gente o que você está achando dos nossos podcasts. É podcast@climatempo.com.br e sigam a gente no Instagram, @climatempo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um mal invisível, né, que afeta a nossa saúde todo dia e a gente nem percebe. Só percebe mesmo quando a coisa já complicou, que é a poluição do ar. Em alguns dias mais secos, a gente até consegue ver a camada de poluição nas grandes cidades, mas a verdade é que ninguém liga muito para isso, a gente acaba se esquecendo desse assunto. Então hoje vamos conversar sobre o quanto esse fator silencioso e invisível aos nossos olhos, né, pode afetar a nossa vida. E para isso eu trouxe uma referência no assunto. É um médico patologista, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que eu estou muito feliz de entrevistar mais uma vez, professor Dr. Paulo Saldiva. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você, falando com o pessoal que escuta o podcast do Tempo, é o Clima Entre Nós, né? Da Climatempo. Vamos que vamos. E professor, acho que antes de mais nada, eu acho que seria legal a gente explicar o que é a poluição do ar, né? Quando a gente fala poluição, a gente está falando exatamente do quê? No meu conceito, poluição do ar é tudo que a gente põe no ar que tem potencial tóxico e é produzido pela ação humana. Por exemplo, então eu vou distinguir primeiro o que é uma erupção de um vulcão, que emite cinzas, enxofre e tal, que é um fenômeno natural de uma ação produzida pelo ser humano. A maior parte da poluição é feita por queima, né? Queima de combustível, para produzir eletricidade, para cozinhar dentro das casas, para movimentar os nossos carros. E no mundo ideal, se você tivesse um processo tecnológico perfeito, a queima produziria, final de qualquer combustível orgânico, levaria em última análise à produção de CO2, o famoso gás que dura muito tempo, é estável na atmosfera e aquece o planeta. Só que a gente não tem um processo 100% eficiente de queima de combustível. Então, além de produzir o CO2, nós produzimos resíduos que não são completamente queimados e que ficam um pouco tempo, mas só existem próximos do local que eles foram produzidos. E a gente respira aquilo. Então a gente tem dois tipos de poluentes. Um que é fuligem, às vezes a gente anda num dia na cidade e vai ver, quem é motoqueiro sabe isso, né? Ele passa um lenço na testa e está preto. Quem mora perto de região de trânsito sabe que as cortinas ficam sujas, né? Mesmo às vezes com as janelas fechadas, né? O fundo de uma panela que o bico de gás não está bem regulado, você vai ver que fica preto, né? É fuligem. E eu vejo, infelizmente, eu sou patologista, eu vejo isso no pulmão de todos os paulistanos quando eles vão para a autópsia. É como se fumássemos um pouco, sem ter escolha. E o outro componente são gases. Tanto nas partículas como nos gases, tem dezenas ou centenas de compostos que variam, inclusive, conforme a luz do sol. Quando tem sol, aqueles períodos que fica sem vento e aqueles verões, ou então mesmo no inverno, uns veranicos secos, a luz solar vai transformando a nossa cidade num tubo de ensaio e vai gerando novos compostos. É chamada poluição que não sai do cano de escape, mas ela é gerada por reações na atmosfera. Como é por luz solar, a gente chama de fotoquímica. E o ozônio e todos os outros oxidantes da atmosfera, eles são muito formados por isso. Então, basicamente é isso. Tem uma coisa que toda vez que a gente queima, emite gás de efeito estufa, que aquece o planeta e fica décadas, e a gente tem que trabalhar muito, porque por ele ficar muito tempo, vai demorar muito tempo para consertar, e a poluição de efeito local, que é o produto da queima incompleta do combustível,
que penetra na gente, atinge os nossos olhos, pulmões, cai na circulação, vai para todos os órgãos, e que é a poluição atmosférica que afeta a nossa saúde em curto prazo. Isso até me lembrou uma frase sua mesmo, falando que o paulistano não leva São Paulo só no coração, né? Leva no pulmão também. Leva no pulmão. Olha, é incrível, mas você vê que... E antes de nascer, viu? Porque a gente também estudando a passagem através da placenta, as partículas mais finas, elas atravessam a placenta e, inclusive, tem capacidade de reduzir o desenvolvimento fetal, assim como acontece com fumantes, né, filhos de fumantes. Então, a placenta segura bastante coisa. É como se a mãe fosse ela protege o filho antes do filho vir ao mundo. Mas... ela não consegue tirar toda a poluição que ela inala durante a gestação. E aí me lembra também de um estudo, tem 2 estudos na verdade, né? Um que também é da Faculdade de Medicina da USP, que fala do aumento da infertilidade, né, entre mulheres por causa da poluição, e um que acho que você até participou, né, há um tempo atrás, falando da redução de nascimentos de meninos, né, por causa da poluição. Esses 2 estudos eles foram feitos lá na faculdade mesmo, no nosso laboratório, e mostra o seguinte, porque além deles fazerem mal, do ponto de vista de causar uma inflamação, alguns desses compostos, eles têm um efeito no nosso corpo similar a um hormônio. Ou porque eles são, de fato, têm uma ação tipo hormônio, eles se ligam nos receptores de alguns hormônios, ou eles afetam o funcionamento dos hormônios existentes, né, das células que vão responder por um determinado hormônio, por exemplo, estrógeno ou hormônio tiroidiano. E isso leva a soma é geralmente estrogênica. É como se a gente tivesse uma micropílula anticoncepcional que tomássemos o tempo todo. Isso vai afetar o ovário, com uma reserva folicular menor, e na hora também da fecundação, os gametas masculinos são excluídos, porque, veja, isso é uma coisa maluca, né? Porque a reprodução sexuada, o homem tem que produzir um monte de gameta no testículo, né? Enquanto a mulher já nasce com os óvulos já pré-determinados e reduz na poluição, o homem não, ele tem que produzir um monte de gameta todo dia. E toda vez que você divide célula, que são as células que vão produzir os gametas, em um ambiente tóxico, você pode dar bobagem, né? Então, uma célula sob estresse, que vai dividir e produzir um espermatozoide, se tiver componentes tóxicos, dá errado. E o gameta masculino, ele é mais frágil, o Y, né? Ele é mais frágil. Porque isso é claro, toda vez que você tem um estresse, é bom que nasçam mais meninas para manter a capacidade de gerar novos indivíduos. Isso é uma resposta estereotipada no mundo. E toda vez que a gente vê em São Paulo, que quanto maior a poluição da região, a relação de nascimento menino sobre menina se altera. Sempre nasce um pouquinho mais de menino, porque os homens morrem mais no primeiro ano ou na juventude pelo tipo de comportamento que se tem. E no primeiro ano, então, até a adolescência, quando você vai ver violência criminal, quem que morre? É menino, né? Periférico, negro, né? É isso que morre pela vítima da violência no trânsito, sempre pegando mais os meninos. Então, nasce um pouquinho mais de menino, mas no final, quando chega na fase adulta, 30, 40 anos, a relação fica mais menina do que menino, porque os meninos morreram. Bom, então essa tendência de nascer um pouquinho mais de menino sobre menina vai se perdendo à medida que a poluição vai sendo maior, porque eles são, digamos, os gametas masculinos são produzidos com menor qualidade. E sobre a poluição, assim, a gente está falando de saúde, o que mais, assim, que a gente pode destacar de efeitos da poluição em si para a nossa saúde, pulmão, coração, quais são os órgãos mais afetados? Bom,
ao longo dos últimos 30 anos, a poluição está chegando num nível mais ou menos que a gente já sabe bastante coisa e ela é muito parecida com o cigarro. O cigarro é muito pior, porque é muito mais poluição que você respira fumando. Mas a poluição pega muito mais gente. Porque hoje no Brasil, por exemplo, 10% das pessoas fumam por força das medidas de conscientização e o esclarecimento dos malefícios do cigarro. A poluição você não tem escolha, essa é a grande diferença. Então é um risco menor, mas o número de pessoas afetadas é muito grande. Então, a gente está, como eu disse, tudo que está naquela caixinha do cigarro está hoje já com bastante base científica que acontece com a poluição. Ela fumo, quer dizer, você tem câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de pulmão é certeza, tem evidência máxima de certeza. Câncer de bexiga é provável, está como provável. Baixo peso ao nascer, abortamento, alteração, infarto do miocárdio, derrame, pneumonias, enfim, a piora do diabetes com as desautonomias, porque a poluição interfere com a função pancreática, a regulação de insulina. Enfim, existem vários efeitos que acontecem, mas felizmente para a maior parte das pessoas que está nos ouvindo, não precisa ninguém sair correndo aí e cortar os pulsos, porque não. A gente tira de letra, né? Porque somos fumantes leves e que não vai acontecer nada porque nós temos um mecanismo de adaptação. Mas um feto talvez não tenha. Ou então uma pessoa que tem a tendência familiar de câncer não tem. Ou um idoso que já está perdendo essa capacidade adaptativa. Por isso que a poluição, embora aquela nuvem que a gente veja cobrindo a cidade, ela seja homogênea, os efeitos dela são preferencialmente colocados para os mais frágeis e também para as pessoas que moram na periferia. Porque quando a gente mede no pulmão, a gente vê que, embora a maior concentração de carros esteja no centro, a maior concentração de poluentes acumulado no pulmão está na periferia, que são as pessoas que perdem mais horas no trânsito para se deslocar, circundados por canos de escape que são implacáveis, emitindo substâncias tóxicas na nossa face. Mas, professora, eu sou confiante de que vai dar certo. Por quê? Esse mesmo cabeção que desenvolve criatividade, ele está sendo educado. Bom, veja o exemplo do fumo. Saímos de 35% de fumantes e chegamos a 10%, porque teve que mudar uma geração. As pessoas que hoje usam carro, que vão na padaria de carro, não é que elas são ruins ou estão contra o planeta, é que elas foram educadas nesse mundo. Então, às vezes, assim, em hábitos, a mudanças de cultura tomam um tempo. E eu sinto que um jovem hoje, aquele apelo ao carro, ou consumo perdulário de energia, ele está caindo. Você quer, por exemplo, as casas estão sendo construídas de um jeito diferente. Na moradia, antigamente, quando eu era jovem e convivia, tinha até um dinossauro de estimação, porque eu sou velho, né? Ele era um amigo, um super réptil, amigo. Você via um apartamento, né? Assim, os mais caros, a moeda, a coisa que valorizavam a moradia era o número de vagas na garagem, né? E agora não, agora é proximidade da linha tal do metrô, do corredor de ônibus tal, ou do parque tal. Né? Então, existe uma mudança, embora talvez os nossos governantes tenham dificuldade de fazer acordos globais, porque todo mundo pensa em grana, né? Só que eles não pensam na grana que estão pagando para manter esse negócio. Né? Quer dizer, quando você subsidia petróleo, você está dando subsídio em dinheiro e em vidas humanas, o que é inaceitável. Mas as pessoas estão começando a exigir, quer dizer, o mercado talvez se dirija para coisas mais sustentáveis. E a população do mundo vai atingir o pico de 11 bilhões, mas ela também vai começar a cair. Né? Hoje está tão difícil manter um filho. Então a população está
caindo, existe uma tendência de você reduzir a demanda sobre transporte, adensando a cidade, você não quer morar mais longe porque você perde muito de qualidade de vida, e existe uma pressão de mercado que vai fazer com que os veículos sejam movidos por combustíveis alternativos. Então eu vejo sim uma crise, e que é como uma doença. Aliás, eu acho que a gente vai melhorar, porque eu já vi mais gente melhorar quando foi para UTI, porque quando está lá decidindo se fica nesse plano ou vai, ele toma decisões, porque a gente só muda na crise. Então a crise, embora dolorosa, ela traz para a gente oportunidades únicas de mudança. Acho que um exemplo disso é até Cubatão, né, que chegou a ser conhecida como a cidade mais poluída do mundo, segundo a ONU, e conseguiu, não que seja um lugar super bom para respirar, mas eles conseguiram reduzir muito a poluição lá, né? Ainda é considerado pela ONU ali com poluição 3 vezes acima do ideal, mas mesmo assim foi uma redução que eles conseguiram fazer lá, né? Em São Paulo mesmo, São Paulo vem caindo a poluição, né? Se você comparar séries históricas, a poluição de São Paulo dos anos 80, 70 era pior do que a de hoje. O problema é que a concentração caiu, mas a gente ganhou de presente a imobilidade. Então a nossa dose não caiu tanto, porque antigamente em São Paulo, nos anos 70, você ia para qualquer canto em meia hora. Agora não. Agora a gente até atrasou aqui, porque hoje eu estava meio chovendo, eu vim de carro, né? Eu raramente uso, me arrependi de não ter vindo de bike. Preferia chegar molhado do que atrasado. Eu até tenho, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho um jabuti, né? Eu achei na rua. O Bartolo, ele foi atropelado, minha irmã achou ele, né? E deu para mim. Era um jabuti que estava com as pernas para cima, com a patinha quebrada. Eu consertei. Então eu tenho um jabuti manco. Que é mais lento do que os jabutis em média. Se eu colocar, quando o Bartolo está deprimido, porque ele, imagina, jabuti ainda manco, né? E você vai colocar, ele está deprimido, eu ponho ele para andar na frente do Dr. Arnaldo da Faculdade de Medicina, né? E ele vai andar mais depressa que os carros, né? Tem uns filmes de robô que a gente faz um robô e ele se vira com a gente, não tem aquele... O computador também é bom, né? Você faz e ele se vira contra a gente. Eu acho que a gente quis ter servos mecânicos de 4 rodas e eles nos escravizaram. Quer dizer, nós somos hoje... Trabalhamos, pagamos horas para manter indivíduos, veículos que nos obrigam a mudar completamente o que a gente está fazendo. Mas há uma esperança, porque esse cabeção não foi à toa que a gente selecionou, né, como estratégia de sobrevivência dos sapiens. Eu me sinto exatamente assim, porque eu trabalho na Zona Sul, onde fica aqui Climatempo, região da Vila Mariana, e moro na Zona Norte. Então, assim, chega a ser, às vezes, 2 horas para voltar. Agora, em dezembro, que tá mais trânsito, por causa do Natal, é assim, a quantidade de poluição que eu devo inalar aí nessa ida e volta do trabalho, eu não quero nem pensar. E você imagina você esperta como essa e tivesse ganho 1 hora em cada sentido. Você não tinha coisa para fazer? Você não podia cuidar de si mesmo? Você não podia, sei lá, investir em você ou nas pessoas que você gosta? Ou descansar. Então eu acho que isso é uma reflexão que está fazendo as pessoas mudarem, não tanto pela poluição, que é invisível, como você disse, mas a perda de tempo, o desconforto, a cidade transformada num obstáculo em vez de ser um ponto de encontro. Tudo isso está fazendo com que as pessoas reflitam um pouco mais e a gente vai ter, porque a sustentabilidade de uma cidade ela é acompanhada imediatamente de aumento da saúde. O que é sustentável também é muito mais saudável. E isso vai ser a força e vai ajudar a mudança climática também. Porque tudo que reduz a poluição local também reduz gás de efeito estufa e vai dar certo. E claro, a gente está falando de São Paulo porque São Paulo é um destaque ali em poluição, mas tem outras pessoas do Brasil que escutam a gente. Então, assim, vale também para outros centros urbanos, né? E eu queria te perguntar em relação a pessoas que não moram nesses centros urbanos, moram em áreas rurais ou cidades menores, elas também são afetadas de alguma maneira por poluição? Olha, a gente fala muito de São Paulo porque São Paulo tem dado.
né? Então, poucas das cidades que têm medidas de poluição, então, e São Paulo, então, tem uma agência ambiental, a CETESB, que produz dados de qualidade há muito tempo. Então, você pode acompanhar a série histórica. Mas isso não é. Se você for para algumas, a gente tem a cidade real é diferente, né, da cidade cenográfica. Então, pega o Rio de Janeiro. Se você for, por exemplo, no Rio, a nossa cidade cenográfica é Paulista, Ponte Estaiada, tal, mas a cidade real é outra, né? E no Rio de Janeiro, você vai lá, você tem as medidas que estão fora da orla, tem níveis de poluição iguais ou maiores que São Paulo. Começou a medir, onde começa a medir, mostra que é uma situação que só que as medidas estão quase sempre em capitais. No estado de São Paulo, você vai pegar cidades de médio porte, elas também têm nível de poluição elevado, porque é o seguinte, não teve um dia que choveu fuligem da Amazônia aqui? Teve, né? Não agosto. Então, os precursores de ozônio que a gente emite no sudeste do Brasil, atravessam o Atlântico e vão fazer o máximo de concentração de ozônio na África do Sul. Então, eu estou dizendo, existe transporte intercontinental de poluentes. Então, a poluição do ar tem essa peculiaridade, né? Você está na Marginal, paradona lá, vendo aquele rio, e fala, nossa, que rio perigoso, né? Que rio sujo. Só que você não é obrigado a beber água daquele rio, nem tomar banho naquele rio. Ele está lá preso, assim como você pode, dentro de limites que são impostos pela matriz, que é a aquosa. Você pode visitar o zoológico, ver o tigre de perto, mas não vai ser mordido por ele. A poluição não tem jeito. Você faz inspeção veicular em São Paulo, não faz nas regiões, nas cidades do entorno, não adianta, né? Porque o imposto tem endereço, o ar não. Então você tem que ter soluções que envolvem grupos de prefeitos, de autoridades, que às vezes não são do mesmo partido. O que é pior, tem antagonismos e picuinhas locais, né? Então isso dificulta muito a gestão de uma bacia aérea. Precisa pensar essas políticas, então, de uma forma mais geral ali, né, para o Brasil todo. E o que tipo de políticas, então, a gente poderia pensar para melhorar a poluição do ar? Bom, tudo tem jeito, viu? Tudo que precisa para reduzir a poluição já está inventado. Já foi aplicado e dá certo. Então essa é uma boa notícia. A segunda notícia é que quando você controla a poluição, você ganha dinheiro. Porque os custos evitados de saúde, seja por internação, seja por morte prematura das pessoas e perda da capacidade produtiva, compensam em muito o custo do abatimento. Só que aí é que muda quem paga, né? Hoje quem está pagando somos nós. É o nosso pulmão, o nosso coração, porque o governo vai no máximo no SUS atender aquela porção que tem acesso ao tratamento médico. Mas se o indivíduo morreu, aquela família antes da hora, sei lá, 5 anos antes, porque infartou, quem está pagando esse imposto indireto é a família e que perdeu uma forma, não só afeto, mas dinheiro. Eu estou falando de dinheiro porque tem que pôr dinheiro. Com certeza. Porque uma política baseada em altruísmo, ela é muito legal, mas ela é uma coisa assim meio ideal, né? Então, tem tudo resolvido, dá dinheiro, então você tem que só fazer um subsídio, né? Então, por exemplo, se o indivíduo, no ônibus, vamos pegar um ônibus, diesel, ele tem subsídio do governo, né? Então, para o operador, ele tem que usar o ônibus a diesel, porque ele está fazendo dentro da caixa dele. Agora, se o governo se tivesse uma economia mais criativa, ia notar que esse subsídio que está dando e manter o ônibus a diesel, você está levando a um custo maior que está sendo pago pela saúde ou pelas famílias. Então, isso daria o subsídio do bem. Então, existem medidas que basicamente são todas conhecidas. E quando eu começo a discutir quem vai usar a rua, é carro ou é ônibus? Se ônibus vai ser que tipo de combustível? E se for trilho? Cada uma dessas decisões afeta positivamente alguns setores e negativamente outros. Você precisa decidir em torno do bem comum. Isso depende de princípios. Princípios de atingir quem vai ser beneficiado nessa história. E até agora não houve, digamos, um entendimento claro
porque nós temos, às vezes, uma política ambiental dos Flintstones. Isso vai ser combatido com informação. Essa é a razão pelo qual, por exemplo, quando eu até participei desse grupo que mostra que poluição do ar, pela Agência Internacional do Câncer, tem evidência máxima de câncer, os países europeus, a comunidade dos países europeus, falou, vamos banir o diesel do transporte público das grandes cidades e dos veículos leves. O que aconteceu aqui? Aumentamos por 20 anos a concessão do diesel. Isso chama-se racismo ambiental, porque quem produz é a mesma empresa. Então, entendeu? Então você mantém você manifesta uma atitude lá por pressão, porque senão vai ser rejeitada pelo mercado, mas aqui, como você exporta veículos mais antigos para países da América Latina, para a África e para aqui mesmo, pode. Então, por isso que não adianta pensar em princípios. Não vai acontecer isso. A indústria do cigarro sabia perfeitamente que fazia mal e não falou, bom, como faz mal, desculpa a gente, eu vou sair do mercado. Não é assim que funciona. Você precisa ter, digamos, um regramento. E eu acho que hoje a gente ainda não tem esse nível de sofisticação nos nossos governantes na área ambiental. E por isso que a gente não vai conseguir. Por isso que eu tenho por isso quando eu falei da esperança, você vê que quando eu comecei a falar de gestão, eu perdi um pouco a esperança. Mas eu acredito no mercado. Eu acredito no novo consumidor. Eu vejo que algumas coisas estão melhorando no Brasil, por exemplo, algumas empresas que já querem mostrar ali uma sustentabilidade, mas realmente falta da gente exigir. Só vou comprar da empresa que tiver ali um padrão sustentável, que não tiver poluindo, que nem é fora do Brasil, né? Em alguns países, por exemplo, a Noruega, né? Aqui a gente produz, inclusive, conteúdos de sustentabilidade, mas mesmo assim eles ainda não vão tão bem, as pessoas não têm tanto interesse, né? Porque a empresa ela vai fazer isso que faz sustentável por causa do planeta, mas porque ela tem uma vantagem competitiva, porque o mercado vai favorecer, você entendeu? Então existe o bom mocismo e o bom empreendimento. Aqui ainda não chegamos numa situação onde o mercado privilegia isso, mesmo porque a maior parte das pessoas do Brasil não tem condição nem de escolher mais. Por isso que se esse produto sustentável também não for economicamente competitivo com os demais, quem está sobrevivendo, que tem que trabalhar 14 horas por dia para se manter, não vai conseguir comprar. Então, ainda temos um longo caminho a perceber. E os políticos que têm que regular, na hora que eles perceberem que eles vão ganhar votos também, colocando sustentabilidade, aí o indivíduo vira um defensor do planeta. Ele sai do queimador de florestas e vai vai se abraçar em árvore. Né? É que a situação do Brasil é tão assim, precária para algumas pessoas que não tem saneamento básico, não tem acesso à água limpa. Como é que vai pensar em sustentabilidade, né? Não sabe nem o que é isso, né? Eu diria pelo seguinte fato, morre na cidade de São Paulo 4.000 pessoas a mais de poluição por ano. No mundo são 7 milhões. Isso é mais do que diarreia, mais do que as doenças do saneamento. Por isso que a própria Organização Mundial de Saúde elegeu, né, a poluição como a maior ameaça ambiental de curto prazo para o nosso planeta. E falando aí em coisas que o Brasil precisa evoluir ainda, eu queria tocar também um pouquinho no ponto dos nossos padrões de qualidade do ar, né? Que hoje a gente vai lá e olha ali no medidor de rua ou no site da CETESB, a gente vê lá a qualidade do ar boa. Então tá tranquilo, tá boa, mas não é bem assim, né? Que os nossos padrões não estão de acordo ali com a Organização Mundial de Saúde, né? Se a gente achar que é boa, significa... Não, veja, de um lado você tem o seguinte... o ideal, a gente nunca vai conseguir viver sem poluição. Agora, a pergunta é, você colocar o padrão mais alto do que o normal, ele atrapalha. Mudar o padrão não acontece nada, mas ele vai mostrar que aquele toner que é verde lá, que mostra aquela coisinha do verde lá, do boa qualidade do ar, você vai ter que comprar para amarelo ou para vermelho. Isso já significa, olha, não tá bom, não tá bom. E é boa para quem? É boa para um feto, é boa para um indivíduo que tem diabetes de 70 anos, é bom para um indivíduo que tem
Veja, são 4 mil e poucas pessoas por ano. E isso, quando a gente tem a média anual boa na maior parte das coisas. 4 mil mortes a mais é bom? Para mim não é. O padrão de qualidade do ar da OMS está de 2005. Eu participei desse grupo que estabeleceu esses padrões. Nós estamos chegando a 2020 e a gente não adotou os padrões até agora. Será que é porque o pessoal não sabe? É lógico que sabe. Já vai se rever o padrão do OMS para mais restritivo agora. A gente não atingiu nem o de 2005. Então, qual que é a graça? Ou seja, o Brasil é desigual até na exposição de uma coisa que é tão global como a poluição do ar. O risco de você morrer de infarto na cidade de São Paulo varia quase 15 vezes ao longo do seu território. E isso é determinado por todas as condições do ambiente físico e social da cidade. A solução passa longe da saúde, passa no judiciário, passa no executivo e passa na sociedade civil organizada. E já que a gente tem que, então, esperar, né, essas soluções, o que a gente pode fazer é cobrar, né? E o que a gente pode fazer, assim, para se proteger o máximo que der em relação à poluição? Existe alguma medida que a gente pode tomar para tentar evitar um pouco? Também varia, né? Se você pudesse escolher o horário do trabalho, se você pudesse escolher as ruas menos movimentadas, se você puder fazer home office, se você tiver uma dieta rica em frutas, verduras e legumes com antioxidantes, enfim, isso ajuda. Mas, infelizmente, essa é a coisa mais frustrante, essa pergunta que você fez. O que a gente pode fazer perante isso? Infelizmente, a maior parte das soluções passa por políticas públicas. Eu tenho esperança. Como eu falei, eu tenho esperança no cabeção, né? Nos neurônios, nas conexões que nós estamos fazendo. Eu tenho esperança. Talvez eu não veja, mas você vai ver uma cidade muito melhor do que aquela que eu vivi. Também espero, professor. Olha, muito obrigada aí por toda essa aula de hoje. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, só pedir desculpas, né? Falei demais. E quando você fala demais, eu aconselho que as pessoas que estejam escutando, quando tiver insônia, ligam, né? Me escutem e vão dar uma indução de sono quase que instantâneo, sem efeitos colaterais, tá bom? Imagina, a pessoa já vai acordar sabendo de tudo, entendendo tudo de poluição. Professor, legal. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Um abração, tudo de bom. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Esse foi o Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. Mandem aí mensagem e comentários pra gente pelo e-mail podcast@climatempo.com.br e sigam a gente no Instagram, @climatempo. Eu sou a Mayra de Giaimo e semana que vem tô de volta. Até mais!